A grande batalha política do nosso tempo é o título do artigo assinado pelo historiador Rui Ramos no site do Observador esta sexta-feira, 15 de novembro. É o nosso colunista do dia. Bem-vindo, Rui. Olá, Viva. É um artigo à boleia das eleições norte-americanas, mas é também uma reflexão maior sobre como a esquerda está a digerir a derrota dos democratas e os desafios que há pela frente, sobretudo demográficos, quer do outro lado do Atlântico, quer desafios que temos pela frente. Pelo que percebemos ao ler o artigo, a esquerda tem arranjado desculpas para justificar a derrota de Kamala Harris. Há um elefante na sala, é isso? Exato, como disse, o ponto de partida do artigo é o rescaldo das eleições americanas. A esquerda americana, o Partido Democrata, sofreu uma derrota grande nas eleições presidenciais, nas eleições legislativas que decorreram ao mesmo tempo que as presidenciais, e tem andado a arranjar explicações que não comprometam a ideologia da esquerda. Isto é dizer que sim, perdemos, mas perdemos por coisas das quais não temos culpa nenhuma, quer dizer, que não tem nada a ver connosco. Por exemplo, a inflação, a que não deram muita importância antes das eleições e que agora estão a usar como uma razão para os eleitores não terem votado nas propostas deles. Portanto, dizem, bem, os eleitores estavam zangados, ninguém podia fazer nada, qualquer partido que estivesse no poder, fosse de direita ou de esquerda, iria pagar pela inflação, pois não tínhamos nada, enfim, fomos nós, tivemos azar, éramos nós que estávamos no governo, fomos nós que pagámos. Portanto, isso é uma explicação. A outra explicação, que é aquela que depois vai dar origem, digamos, ao texto, é o das características da candidata do Partido Democrata às eleições presidenciais. O ser uma mulher, o identificar-se como afro-americana, e, portanto, que teria havido, da parte dos eleitores americanos, uma rejeição de um candidato com esse perfil. Isto é como se os Estados Unidos não estivessem preparados, portanto, para ter uma mulher como presidente ou para ter, e ainda por cima, uma mulher afro-americana. Bem, e a partir daí eu faço aquela reflexão que é, será que isso também explica outros resultados eleitorais noutros países? Pois, e até dá exemplos. Marine Le Pen perdeu as eleições presidenciais em França em 2022 para um homem, Emmanuel Macron. Será porque a França é misógina, não quer ter uma mulher como presidente? Ou no Reino Unido, este ano, Rishi Sunak, que tem origem indiana, perdeu para um líder do Partido Trabalhista, que se pode classificar como branco. Será que o Reino Unido é racista e não quer ter um chefe de governo de origem indiana? Curiosamente, estas explicações nunca são invocadas para estes casos, e não são invocadas porque estes políticos, quer Marine Le Pen, quer Rishi Sunak, são políticos de direita e, portanto, para os políticos de direita essa explicação não funciona, só para um político de esquerda. E depois faço a menção do facto de, no Reino Unido, aconteceu há poucas semanas, um dos grandes partidos, não só do Reino Unido, mas enfim, do mundo ocidental, ter eleito como líder uma mulher negra. E isso não contou. E não contou porque esse partido era o Partido Conservador, é o partido da direita. E quando é à direita, isso não tem importância. E olhando aqui para esta questão desse desafio demográfico que elenca aqui no texto e que acentua, gostava de lhe perguntar se o centro moderado também não está a saber encarar de frente estes desafios que a imigração coloca. Não, o que eu faço depois, a partir aquilo que pode parecer um detalhe, é uma reflexão sobre o que isto significa. Isto é, à direita, uma mulher, um político de origem indiana, uma mulher negra são escolhidos por serem os melhores, por serem os mais capazes. E, portanto, não são e não por serem minorias. Por causa das suas características, por serem minorias, exato,
não são representados por serem minorias, por terem essa característica, mas por serem os mais capazes, por serem aqueles que os escolheram, acharam que eram os mais capazes. Enquanto à esquerda há uma tendência para os escolher como emblemas identitários, quer dizer, para apelar a determinados eleitorados, apelar às mulheres, apelar às minorias. E a partir daí é que eu faço uma reflexão sobre a questão das minorias, porque de facto no Ocidente as sociedades ocidentais estão a mudar, não estão a mudar apenas na relação entre os sexos, mas estão a mudar também na sua composição demográfica, por causa do envelhecimento da população e por causa das migrações. Está a mudar a população demográfica e isso é uma grande questão política neste momento. E trata-se de saber como é que lidar com isso. E aquilo que aqui faço referência é o facto de à esquerda, a extrema-esquerda, lidar com essas minorias, vendo-as como uma espécie de nova classe operária do tempo do marxismo, isto é, uma massa de gente que eles podem mobilizar contra a democracia liberal e contra a economia de mercado, portanto, e para isso convém-lhes que essas minorias continuem segregadas, vivam em guetos, se convençam que chegaram a sociedades incrivelmente racistas onde nunca terão lugar, portanto, para essas pessoas ficarem zangadas, ficarem sempre afastadas das sociedades onde estão, para eles poderem depois mobilizá-las contra a ordem pública, contra o sistema, como um meio de contestação. Há uma esquerda social-democrata, digamos, uma esquerda centrista, que não quer fazer uma revolução como a extrema-esquerda, mas mesmo assim também quer manter estas minorias como uma espécie de uns blocos de eleitores a viver no gueto, de preferência dependentes do tipo de Estado que a esquerda social-democrata gosta de prefere, que é um Estado grande, que torna as pessoas dependentes, que clienteliza E o centro-direita está a saber, e a direita estão a saber lidar melhor com este desafio, ou também há aqui problemas? Eu acho que quer dizer, isto não é fácil. Portanto, eu acho que a extrema-esquerda tem uma maneira de lidar, tem esta ideia de usar estas novas, estas pessoas que chegaram agora ao Ocidente, usá-las como massas de protesto para fazer uma revolução. Acho que a esquerda social-democrata está tentada, nos Estados Unidos isso é muito claro, no Partido Democrata, estão tentados a usá-lo como blocos eleitorais que eles esperam que se comportem homogeneamente, isto é, que votem sempre por eles. Eles ficaram todos zangados por haver tantos latinos e tantos afro-americanos a votarem em Donald Trump, ficaram todos muito zangados. Como é que é possível eles votarem em Donald Trump? Isto é, como se eles não tivessem o direito de fazer escolhas como têm direito o resto da população. E acho que à direita, por vezes, não se percebe bem qual é, talvez esteja um pouco perplexo, sobretudo por causa do caos migratório, do descontrole, mas acho que pode haver uma outra atitude, que é uma atitude que de alguma maneira já está a emergir da maneira como a direita apresenta candidatos, como a líder do Partido Conservador atualmente na Inglaterra, ou o líder anterior. Isto é de uma maneira muito natural, que é a partir do princípio que essas pessoas que estão a chegar ao Ocidente, à Europa Ocidental, aos Estados Unidos, vêm à procura daquilo que o Ocidente lhes pode oferecer e que outras regiões do mundo, infelizmente, não lhes podem oferecer. A liberdade política, a segurança jurídica, a coesão social, a prosperidade económica. É disso que eles vêm à procura. E se vêm à procura disso, quer dizer que também estarão disponíveis para apoiar os valores e as instituições que explicam a liberdade política, que explicam a segurança jurídica, que explicam a coesão social e que explicam a prosperidade económica, como eu acho que são os valores que o movimento conservador liberal defende. E, portanto, creio que perante esta mudança demográfica, a questão não é tanto o ponto não é tentar revertê-la, mas é controlá-la, isto é, que as migrações sejam controladas, obviamente, porque migrações descontroladas põem em causa as sociedades ocidentais, não servem nem a quem está, nem a quem chega, mas enquadrá-las também, isto é, confiar nas pessoas que estão a chegar, mobilizá-las, porque pode-se impedir aquilo que eu acho que é o projeto da extrema-esquerda, que é fazer coincidir
uma mudança demográfica como uma mudança de valores e instituições. E isso não é necessário. Isso não é necessário que aconteça. Esta mudança demográfica pode vir a reforçar os valores e as instituições do Ocidente se o movimento conservador ou liberal souber mobilizar, apelar a estas pessoas, e muitas destas pessoas estão disponíveis. Viu-se, aliás, nas eleições americanas, em que quase metade dos latinos votaram em Donald Trump, uma parte também crescente da população afro-americana também está a votar nos candidatos republicanos. Portanto, as pessoas estão a reconhecer que aqui está alguém que defende aquilo que os valores, as instituições que explicam aquilo que eu vim à procura no Ocidente. Se eu vim tão longe, às vezes, para vir aqui, não é para encontrar aqui aquilo que eu deixei para trás, é para encontrar outras coisas. E quero defender isso. É uma reflexão que dá pano para mangas, de facto. Rui Ramos, muito obrigada por ter sido o nosso colunista do dia. A grande batalha política do nosso tempo é o título deste artigo de opinião. Está em destaque na coluna de opinião do Observador. Pode espreitar por lá.